Olhamos para este Repórter Sábado, daqui a pouco vamos assistir ao segundo episódio, mas falamos já e debatemos o primeiro com Rita Matias, candidata do Chega à Câmara Municipal de Sintra, Ana Mendes Godinho, candidata do Partido Socialista, Marco Almeida, candidato do PSD e Pedro Ventura, candidato do PCP. Muito boa noite a todos, obrigada pela presença. Rita Matias, uma reação a esta reportagem? Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar quem nos acompanha lá em casa e permitir uma nota só, porque este é o primeiro debate em que estamos todos sentados televisivamente, dizer que, de facto, dada a escalada de violência política internacional, parece-me que tenho que fazer uma nota de que, a partir de agora, tendo em conta que esta violência tem ceifado vidas, não permanecerei em debates onde os posicionamentos políticos que defendo sejam conotados com extremismos, fascismos, conotações que em nada representam aquilo que faço aqui hoje. Mas é o que está a acontecer aqui? Não está a acontecer agora, não tem que ver com a sua moderação, tem que ver com alguns discursos e algumas campanhas que estão a ser feitas, e já vimos nos Estados Unidos que isso corre muito mal e, portanto, eu não quero que em Portugal aconteça isso. Em Sintra, já tivemos uma sede de campanha com ameaças de morte e, portanto, antes que isto se passe em Portugal, queria dar esta nota. Em relação àquilo que a reportagem traz, de facto, vem apenas colocar a nu aquilo que os sintrenses sentem no seu dia-a-dia e que, por isto, tem levado ao abandono da vila. Há cada vez menos habitantes a permanecer lá porque se torna absolutamente impossível viver na vila. E, neste sentido, o Chega está em total liberdade, porque, ao contrário dos meus colegas, não temos qualquer tipo de cadastro nesta matéria. Eu não queria estar aqui a fazer de advogada do diabo e defender a doutora Edith Estrela, com quem é público que não tem a melhor das relações. Mas foi a última autarca que por lá passou e que tinha um projeto para a vila, que não percebemos muito bem porquê, acabou por ser rasgado no tempo do Sr. Fernando Seara, na altura em que o candidato Marco Almeida era vice-presidente, e, portanto, a partir daí a vila estagnou. Naturalmente, os fluxos turísticos foram aumentando e nunca mais foram criadas respostas de estacionamento, respostas de mobilidade, respostas que só agora, em período de campanha, é que se falam, nomeadamente a criação de shuttles para transportar turistas, a criação de meios digitais para termos um controlo de participações e de presenças nos espaços que estão sobrecarregados, e pior do que sobrecarregados, estamos a permitir uma degradação a olhos vistos do património. Pensemos no poço iniciático da Quinta da Recaleira, que se calhar, mais ano menos ano, deixa de ter capacidade de ser visitado. Se calhar Sintra, com todo o seu potencial, com toda a sua capacidade, aliás, com todo o dinheiro que tem amealhado no banco, já poderia ter tido capacidade de investir em meios digitais, por exemplo, como acontece em tantos países, em Veneza, em Paris. Há tantas cidades que já oferecem possibilidades de visitas, por exemplo, digitais, e que poderiam ajudar a preservar o património. Do ponto de vista da mobilidade, temos que perceber que não podemos ter todos. Isto é uma máxima. Para a imigração, também é para a questão da presença na vila. Já era tempo de fecharmos o trânsito em certas horas, qualquer tipo de veículo, permitirmos apenas comerciantes e moradores, e era tempo também de termos uma polícia municipal que fiscalizasse as atividades que por ali se passam, porque é muito injusto que pessoas que têm a sua atividade regulada de animação turística sejam penalizados por quem não tem qualquer tipo de atividade regular e quem ainda mancha os negócios das outras pessoas. Portanto, estas são as preocupações que o Chega vai trazer durante a campanha. Rita Matias disse que o PS não tem feito isso. O Chega tem um discurso muito crítico e agora acabámos de ouvir em relação a este caos turístico, se me permite esta expressão, mas na realidade não conhecemos o plano do Chega para Sintra. Quando é que vamos conhecê-lo? Vamos conhecer já esta semana, estará lançado no site Sintra Viva, fica já aqui anunciado. Poderão consultar. Pode adiantar? Posso adiantar, mas tinha que fazer uma nota. Em relação ao turismo em Sintra, houve de facto uma transformação no turismo também pelo caos que se tornou. Um caos em que, se uma pessoa se engana num determinado sentido, de repente tem que ir quase até Colares para conseguir voltar ao ponto onde queria ter estado inicialmente. Isto porque há sentidos cortados e sentidos obrigatórios em zonas que não fazem o mínimo sentido. Portanto, isto tudo tem que ser revisto e a proposta que o Chega traz, desde logo, é sentar os moradores, sentar os comerciantes, sentar os principais intervenientes no terreno e chegarmos a consensos, porque sabemos que, infelizmente, cada qual tem ideias divergentes e temos que tentar chegar a acordos e o Chega está disponível para isso. Mas, a par disto, vamos, de facto, acompanhar todas as propostas de digitalização. Aliás, esta é a grande bandeira do Chega. É possível termos uma gestão e acautelar o número de pessoas que estejam na vila. É possível termos aplicações que permitam ao turista saber como é que está o trânsito em Sintra, como é que estão os fluxos em determinados
determinados pontos da vila e escolher se querem ou não querem estar ali. Uma espécie de Waze local, permitam-me... Exatamente, mas por outro lado também, temos que perceber que Sintra não pode estar aberta com os seus monumentos 7 dias por semana, todo o ano. Não pode? Talvez, não pode. Se calhar temos que ter a coragem de dizer que é preciso fazer o que se faz no resto do país. Fechar, por exemplo, à segunda-feira. E que, à segunda-feira, os turistas que se dirijam até à vila sejam encaminhados para outras zonas do concelho que são espetaculares, Colares, então, mas assim, Praia das Maçãs. Fecha-se o turismo em Sintra à segunda-feira? É uma proposta para que os próprios monumentos, os próprios espaços possam ter turistas, manutenção. por exemplo, que só possam estar em Sintra segunda, terça e quarta? Serão convidados a ter sábado, domingo e segunda? Convidados a ter shuttles e dirigirem-se a outros espaços, porque Sintra, graças a Deus, é riquíssima. Podem ir conhecer Belas, que também tem um património extraordinário que nós queremos reabilitar. Com as forças de segurança, para podermos socorrermos de um instrumento que existe, que são os gratificados. A Câmara vai assumir, vai pagar às forças de segurança para estarem não querem mais gratificados. Ouça, não diga isso, eu tenho dado... Não diga isso. Querem um novo posto territorial na Vila de Sintra, que é vergonhoso. Tem que ter alguma paciência. Todos concordam que na Vila de Sintra o posto da GNR é vergonhoso. Isso é que tem que me deixar falar um pouquinho, está bem? Eu sei, eu conheço a sua tática, deixe-me falar um pouquinho, está bem? E depois certamente terá a sua... Mas quem fala em gratificados é que não conhece a sobrecarga que os militares e os PSPs têm. Conheço bem, sabe porquê? Conheço bem, porque tenho andado nas esquadras, tenho falado com as forças de segurança e bem sabemos que há disponibilidade para isso, porque eles já o fazem, sabe? Eles já o fazem. E estão exauridos. Eles já o fazem. Eles precisam é de mais pessoas lá. Eles já o fazem. Não é os mesmos a ser mais explorados. Enquanto não temos pessoas... Não, é original. Enquanto não temos pessoas... É original. Temos uma discussão entre o original e a cópia, temos só que ver qual é que é o original e a cópia. A candidatura do PS tem aqui um problema, não é? Dos TikToks também a sabe quem é candidatura do PS tem aqui um problema. Aquilo que são as consequências da má gestão do Partido Socialista em Sintra, que é o caos urbanístico, o abandono das... A candidata Rita Matias refere e dá o exemplo de Edith Estrela. Na realidade, aquilo que... tinha um plano, nem disse que era fantástico. Eu sei, mas é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Olhamos para esta dificuldade com a mobilidade no território. O Chega ainda não apresentou esse plano, não foi divulgado publicamente. Já nos fez perceber também que há vários aspectos que vão ser revelados na próxima semana. Também ainda não estamos em campanha oficial, mas já conhecemos aqui algumas medidas. A minha questão é, esta questão da mobilidade, dos tuk-tuk e não só, que envolve Sintra, a Vila e toda esta região, implica também, a regulação implica também algumas perdas económicas. Como é que isto se compensa em termos de economia local? Antes de mais, permita-me só uma nota de justiça em relação à GNR da Vila de Sintra, que me parece que talvez seja um dos piores postos territoriais a nível nacional. E convido os candidatos e até, quem sabe, o repórter Sábado a fazer uma reportagem para perceber que as condições são degradantes e que nós não conseguimos atrair efetivos para Sintra, porque na primeira oportunidade, os jovens que ali chegam, jovens com minha idade, pedem transferência para outros sítios porque não querem ficar ali. Não têm condições para adquirir uma casa em Sintra pelos valores do mercado imobiliário e depois, se quiserem ficar a pernoitar no posto territorial, têm bolor, têm ratos, têm baratas, têm caos e, portanto, não têm motivação para trabalhar. Portanto, não podemos exigir mais, nem vir propor gratificados quando não têm sequer as questões mais elementares. Em relação às perdas económicas, na verdade, pelo menos aquilo que nós temos recebido de feedback de comerciantes, de moradores, de pessoas que fecharam os seus negócios, livrarias, pequenos cafés, é que, na verdade, os tuk-tuks trouxeram tanto caos que não sei até que ponto é que há um verdadeiro ganho. Primeiro, não há um ganho para o Estado, na medida em que, se calhar, 80% dessa atividade é completamente por fora e, portanto, não há nenhum ganho, nem nenhum controlo, nem nenhuma regra nesta questão. Mas depois também, o turista de Sintra, antes, era um turista que vinha, que permanecia, que olhava, que se hospedava em Sintra. Dada a situação geral, hoje em dia o turista já não para ficar. Já não tem sequer uma oferta cultural, isso depois é outro campo, poderia ser outra pergunta, mas é preciso também olhar e começar a investir em ofertas culturais, em concertos, em dinamização daquele espaço, para que o turista não vá só aos monumentos. Tem oferta hoteleira. A questão é que, pelo caos que ali se vive, pela incapacidade de ter um veículo estacionado, prefere ir para outro sítio e depois não volta. O pior que Sintra tem agora neste momento é o turista que vai lá uma vez e não quer voltar. E, portanto, no fim do dia, todos os comerciantes nos dizem, por favor, regulem isto. Tenham mão pesada para quem opera tuk-tuks e outros tipos de animação turística que não estão regulamentados. E, neste sentido, a Polícia Municipal tem competências para isto, tem que ter mais efetivo para fazer esta fiscalização, tem que ter mais recursos humanos, tem que ter mais meios operacionais para estar no terreno, e isto também faz parte das propostas que anunciamos.
Mas, por outro lado, também temos que garantir que Sintra volta a trazer qualidade de vida para os seus moradores, que tem que ser a nossa primeira prioridade. Primeiro sempre os da terra. Isto é um lema que o Chega tem. As portagens são uma decisão do Governo e eu não estou disponível para afetar dos 25 milhões de euros, que era aquilo que custaria à Câmara suportar os custos com as portagens, prescindindo de investimento no Conselho, na qualificação do espaço público. Mas isso não facilitaria também a fixação de pessoas, como acabou de dizer? Não. Mas tem uma posição privilegiada para negociar isso com o Governo. Não, mas ouça, é o candidato do Governo. Olha, é deputada, leva este assunto à Assembleia da República. Já levei, foi chumbado pelo seu partido e pelo partido Ana Mendes Godinho. Leva este assunto à Assembleia da República, esse debate é lá. Mas devia ter proximidade ao seu líder. Se quiser, o Chega leva. Fica aqui a proposta, o Chega levará esta proposta uma vez mais. Leva ao debate à Assembleia da República, porque eu acho que esse é que é o caminho. Às vezes, a candidata do Chega esquece que está aqui num duplo papel que é difícil conciliar, que é o facto de ser deputada e de ser candidata à Câmara de Sintra. Ouça, os sintrenses dirão isso no dia 12 de outubro. Sabe que a presunção às vezes não é boa conselheira. A presunção não é boa conselheira, sabe? É preciso lá andar no Conselho e ter disponibilidade para estar desde sempre no Conselho, para podermos ouvir os sintrenses e podermos estar com os sintrenses. Ao contrário do Marco Almeida, o Chega nasceu em Sintra. Ainda bem. Porque a candidata claramente não se sentou com as partes envolvidas, porque se tivesse sentado, por exemplo, com a Ascendi, com as infraestruturas de Portugal, como o Chega se sentou, saberia que até as partes têm disponibilidade para garantir a gratuitidade para o município, desde que depois, na mesa da negociação, consigamos ceder outras coisas, consigamos chegar, por exemplo, a mais anos de concessão, etc. Portanto, é lamentável que queira onerar o orçamento do município só porque sim, só para ser populista, só para propor aquilo que não foi capaz de fazer. Não, sabe porquê? Porque nós propomos e fazemos. Nós estivemos lá 12 anos e não fizemos. Pegando precisamente nesta questão de revisão do PDM, porque quando foi desenhado à data, houve freguesias, como São João das Lampas, Terrugem, Monte Lavar, que foram penalizadas e que foram consideradas tudo espaço reserva agrícola, espaço verde, para compensar outras zonas onde há mais sobrelotação e mais aglomerados urbanísticos, e isto de facto penalizou imenso essas freguesias e tem condenado essas freguesias ao desaparecimento, porque os jovens estão a ir embora porque não conseguem fixar-se ali. Por outro lado, também queremos ir ao cancro da Câmara Municipal de Sintra, que é o Departamento Urbanístico e a morosidade dos processos. E é por isto que nós queremos replicar aquilo que já está a acontecer no Reino Unido, implementar um sistema de inteligência artificial para processar tudo o que são projetos e para que o licenciamento possa ser mais célere. Portanto, quando chega um projeto, automaticamente são identificadas lacunas, questões que tenham que ser revistas, e quem está a promover o projeto, seja um particular, seja uma empresa, consegue ter respostas mais céleres e saber sempre em que ponto para o seu projeto, sem ter que entregar um envelope aqui ou ali para que o projeto vá mais longe. Por outro lado, queremos criar um catálogo de planos pré-aprovados para que jovens possam ter os seus planos já aprovados e que possam ter em terrenos identificados pela Câmara Municipal o seu projeto de vida. Acima de tudo, é isto que um autarca tem que fazer: garantir que as famílias se podem fixar e ser felizes. Rita, eu não posso deixá-la sair deste debate sem lhe fazer uma pergunta à margem deste encontro. Ficamos a conhecer algumas revelações num livro dedicado ao Chega, chama-se Por Dentro do Chega, que revela que André Ventura pensou em fugir do país em 2020 se o Chega fosse ilegalizado. Confirma esta informação? Não tenho conhecimento nem desse livro, nem dessa informação e, sinceramente, pelo autor que é, parece-me sinceramente que é lixo, não vale a pena ser lido. E discutas dentro do partido, como também é avançado? Discutas dentro do partido? Sim. Também não tenho conhecimento. Rita Matias, Marco Almeida, Pedro Ventura, Ana Mendes Godinho, obrigada pela presença de todos neste Jornal à Noite.